bem. Hoje nós vamos falar desse tema, né, que é muito interessante. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Cristo disse isso, né, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. Então foi escrito o Evangelho foi escrito por Kardec, 1850 e pouco, né? Para vocês terem uma ideia que isso daí, tudo que eu vou falar hoje para vocês, já estava escrito desde 1850. Não foi ontem que falou, nem nada, não é recente. Para vocês verem como o que está escrito na obra básica, né, do Espiritismo é super atual. Né? E naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje em termos de telescópios, né? A astronomia teve uma evolução muito grande nesse período. Então, hoje é mais fácil da gente compreender o tema do assunto de hoje, né? Que nós vamos abordar hoje. Mas na época de Cristo, então há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, você falar desse assunto era uma coisa que nós falamos para vocês que nós estamos vendo a espiritualidade hoje de uma maneira diferente. Hoje nós sabemos, né, o pouco que nós sabemos hoje, porque ainda deve ter muito mais coisa para descobrir, nós sabemos, o que nós sabemos é uma barbaridade de coisa. Nós sabemos que existem bilhões de galáxias, que é um negócio assim que nós não temos essa dimensão. Né? Nós moramos aqui num planeta que gira em torno de uma estrela, que a gente chama de Sol, que fica na periferia de uma galáxia, que é a Via Láctea, né? Nós chamamos de Via Láctea, que é uma galáxia entre bilhões de galáxias que existem. Bilhões de galáxias. Isso que nós descobrimos. E o que nós não descobrimos ainda? É um negócio, então, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, dentro do sistema solar, você já deve ter ouvido falar que estão querendo fazer uma nave que vai até Marte, que Marte é um planeta, praticamente nós podemos chamar Marte de um planeta vizinho, porque dá para ver, inclusive, é olho nu, né? Dá para ver o planeta Marte. Então, essa nave que vai para Marte, para vocês terem uma ideia do que nós temos hoje em termos de tecnologia, o pessoal que está sendo convocado só vai, não tem como voltar. Só vai. E nós estamos falando de um planeta vizinho. Você imagine você sair do sistema solar, quando a gente sai do sistema solar, uma estrela próxima da gente vai estar a 10 anos-luz, né? 30 anos-luz, 40 anos-luz. Então, veja bem, nós estamos falando anos-luz, significa pegar uma nave viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, a cada segundo, 300 mil quilômetros, nós vamos demorar 30 anos para chegar naquele lugar lá, numa estrela mais próxima. Né? Então, agora você imagine, isso nós estamos falando aqui da nossa galáxia. Para a gente dar a volta, para a gente fazer o percurso, né, da galáxia, sair de uma periferia e parar na outra, a gente levaria 500 mil anos numa nave viajando na velocidade da luz. Então, gente, são coisas assim que às vezes as pessoas não têm nem possibilidade de dimensionar um pouquinho o que nós estamos falando. Agora, você imagine outras galáxias, bilhões de galáxias. Então, a gente imaginar que só é habitado o nosso planeta é de uma pretensão assim que não tem tamanho, né?
imaginar que no meio de tantos planetas, porque até uns tempos atrás, para vocês terem uma ideia, a questão de descoberta de novos planetas é super recente, né? 1990, que começou, porque existia a possibilidade, a probabilidade de ter, todo mundo imaginava que tinha, mas não tinha como provar ainda a existência de outros planetas. Isso só foi possível constatar, provar a existência de outros planetas com uma tecnologia mais diferenciada. Porque como é que a gente faz? Eu não sei se vocês viram agora, isso aqui é uma coisa bem recente, o planeta Mercúrio, que é o planeta do nosso sistema solar mais próximo do Sol, ele passou em frente ao Sol e pôde ser filmado hoje com a tecnologia que tem. Inclusive pessoas conseguiram ver com microscópio e tal, desde que tivesse filtro ultravioleta. É uma coisinha desse tamanhinho, assim, passando na frente do Sol. Isso, 2, 3 dias atrás, exatamente. Então, vejam bem, nós estamos falando... Então, você veja, isso daí, para vocês terem uma ideia da dimensão de um planeta frente à estrela Sol, que não é das maiores da nossa galáxia, tem estrelas muito maiores do que o Sol. Então, da mesma maneira, hoje você tem tecnologia para ver aquela coisinha minúscula passando na frente de uma estrela. Então, para a gente chegar nessa... Quando chegamos nessa tecnologia, é que nós pudemos garantir a existência de outros planetas fora do sistema solar. Até então, era tudo uma probabilidade. Todo mundo jurava que deveria ter, mas não tinha comprovação. E a partir do desenvolvimento dessa tecnologia, então se começou a demonstrar planeta, e mais planeta, e mais planeta. Então é óbvio, em torno de cada estrela, das bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, existem planetas girando em volta, como ocorre aqui com o Sol. Então, aí começa a fazer sentido. Você percebe que cada vez mais começa a fazer sentido a frase que Cristo falou para a gente há 2000 anos atrás. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nossa, há tantas moradas que a gente fica até... Vocês estão entendendo? Então, essa questão de saber, será que tem vida inteligente em outros planetas? Nós confundimos muitas coisas. Nós achamos que vida inteligente é só dessa forma como nós estamos aqui. Nós não conseguimos admitir que nós somos uma forma de vida inteligente, mas ainda muito rudimentar, muito primitiva. Existem outras formas de vida inteligente que têm um corpo numa outra dimensão. Então, todos os planetas do sistema solar, todos eles, são habitados. Mas são habitados por seres numa dimensão diferente da nossa. Então, quando a gente vira os nossos equipamentos para lá, os nossos telescópios e tal, mandamos sonda para lá, a gente não consegue ver nada. Dá a impressão que está vazio, que não tem nada. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se nós aqui estamos convivendo com uma outra dimensão, que é a dimensão que a gente chama de dimensão espiritual, próxima a nós, e nós também não estamos vendo. Se alguém virasse um aparelho aqui para a Terra, não ia ver essa outra dimensão que existe aqui também, junto com a gente. Entenderam? Então, nós podemos dizer, ainda não, isso aí ainda tem muita coisa para ser descoberta, porque muitos dos planetas do sistema solar têm luas, várias luas, inclusive. Então, nós, por enquanto, nós sabemos que nunca constatamos vida com a nossa dimensão, na nossa dimensão, com o corpo físico, que pudesse sensibilizar os nossos aparelhos. Porque, e as coisas que não sensibilizam ainda os nossos aparelhos?
Então, voltando um pouquinho, no caso que nós estamos falando do plano espiritual mais próximo a nós, nessa outra dimensão, com os olhos humanos, com a retina que nós temos, nós não conseguimos enxergar. Mas o médium consegue enxergar. Né? Então, o médium, quer dizer, nós também temos esse equipamento, mas está, vamos dizer assim, ele está abafado pelo corpo físico. Alguns têm a mediunidade de conseguir enxergar o outro lado, conseguir escutar, mas quem não tem, você olha para um lugar, você não está vendo, mas o outro, muitas vezes o médium está vendo que existe vida do outro lado. Entenderam? Então, nem sempre nós vamos constatar vida como a nossa. Agora, que existe vida com corpo material em outros planetas, existe. Né? Então, nós vamos ver hoje esse tema. Há muitas moradas na casa do meu pai, como eu disse para vocês, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, escrito em 1850 e pouco lá. Não foi escrito agora com os telescópios, com as coisas que nós temos. Né? Então, vamos lá. A casa do Pai, na verdade, é o universo. Como nós estamos falando, uma coisa que está ficando cada vez mais grandiosa. Quanto mais equipamentos nós desenvolvemos nessa área, mais grandioso vai ficando o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, nós vamos ter oportunidade hoje de entender um pouquinho aquilo que vocês estão vendo aqui, né? Vocês vão entender um pouquinho o que significa isso daí. Então, na realidade, essas moradas, esses planetas, oferecem aos espíritos estações apropriadas ao seu grau de adiantamento. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, nós sabemos, por exemplo, que aqui no nosso sistema, no sistema solar, o planeta que tem os habitantes menos evoluídos, adivinha qual é? O planeta Terra. Né? Então, o planeta Terra, dentro do sistema solar, é o planeta que tem os habitantes espirituais menos evoluídos. Dentre eles, isso nós estamos falando do universo agora, dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra. Inferiores à Terra hoje como planeta de provas e expiações. Então nós temos no universo planetas ainda primitivos, na fase primitiva que a Terra já ultrapassou. Tá? Então, dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, tanto física quanto moralmente. Outros estão no mesmo grau, então nós temos planetas por aí que está, né, com habitantes, existem os habitantes espirituais no mesmo grau que a gente, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Como eu falei para vocês, aqui no nosso sistema, no sistema solar, a Terra é onde habitam os espíritos menos evoluídos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Então a gente sabe disso. Vamos pensar no mundo primitivo. O mundo primitivo é a terra dos trogloditas, há 3 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, milhões eu estou falando, né? De anos atrás. Então, naquela época, nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas.
A vida moral quase não existe porque não tem vida moral ali naquela coisa tão primitiva. Ainda não tem estabelecido leis, sociedade, a coisa está ainda muito incipiente. À medida que então vai se desenvolvendo, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, nos planetas mais evoluídos, significa que aquela evolução que nós estamos sempre falando para vocês, o indivíduo já está atingindo uma faixa lá na frente, não vai ter mais necessidade de corpo material. Não tendo necessidade de corpo material, não vai ser visível para os nossos instrumentos. Vocês estão entendendo isso aí? Porque nossos instrumentos só conseguem captar aquilo que nós conseguimos enxergar também com a nossa visão, com a nossa retina. Mas como eu estou dizendo para vocês, o médium que não usa retina para enxergar o outro lado, consegue enxergar o outro lado, que não consegue registrar porque nós não temos equipamento para registrar aquilo lá. São radiações de frequência e comprimento de onda diferentes daquelas que nós temos instrumento para detectar. E isso é comum. Nós também não conseguimos ouvir os ultrassons, nem os infrassons. Nós não enxergamos a luz ultravioleta, nem a infravermelho. Então não tem. O nosso instrumental ele é restrito a uma determinada faixa, até para que a gente pudesse fazer o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então as coisas são adequadas ao nível de evolução espiritual que nós alcançamos. À medida que nós vamos alcançando mais, que nós vamos evoluindo mais, nós vamos adquirindo novas potencialidades. Mas você nunca vai chegar ao nível de Jesus, de Deus. Vamos chegar ao nível de Jesus, sim, como não? É um processo evolutivo, gente. Existem muitos Cristos no universo. Na nossa galáxia existem vários Cristos. Para você ter uma ideia, Jesus, que é Cristo, é um cargo, ele não chamava Jesus Cristo, era Jesus de Nazaré, né? Porque era da onde vinha. Então era Jesus de Nazaré. Cristo é um cargo, Cristo, cristal, pureza, vem daí. Então existem muitos Cristos na nossa galáxia. Tanto é que eles se comunicam. Cristo, o nosso Jesus, ele é responsável pelo nosso planeta, pela humanidade que está evoluindo aqui no nosso planeta, tanto encarnado como desencarnado. Mas ele não é responsável pelas humanidades que estão desenvolvendo em outros planetas do próprio sistema solar. Existe um ser espiritual que toma conta do sistema solar. Então isso aqui não é coisa de extraterrestre e tal, mas vejam, tudo tem uma razão de ser. Se existem seres em outros planetas mais desenvolvidos que a gente, eles podem ter desenvolvido um equipamento para chegar aqui, que nós ainda não conseguimos desenvolver, pelo grau de adiantamento que nós nos encontramos. Tá certo? Então, vão existir, pelo que nós estamos vendo, vão existir seres em outros planetas, tanto seres corpóreos como nós, na nossa, vamos dizer assim, na nossa dimensão, como também seres que estão fora da nossa dimensão e que, portanto, para nós é como se eles não existissem. Tá? Então, olha lá. Ele consegue conversar com o reinador do planeta Terra, que é Jesus? Quem? Algum médium ele consegue conversar de fato assim? Não. Mas Cristo já teve várias manifestações aqui, né? Não só ele teve, como ele veio aqui e permaneceu aqui. Depois que
Sim, mas ele tem os seus prepostos, não é só ele. É como uma hierarquia, em todo lugar funciona assim. Você vai em qualquer empresa, você tem o presidente, o diretor-presidente, o diretor superintendente, o diretor de isso, o diretor daquilo. É lógico. Por isso que existe uma hierarquia espiritual. Então tem seres que tomam conta do planeta, tem seres que tomam conta do sistema estrelar, tem seres que tomam conta de um país, de uma cidade, de uma pessoa. É uma hierarquia. Então, se houver necessidade de ter um contato direto, pode ocorrer o contato direto. Mas não há necessidade de ter esse contato direto. Você não precisa falar toda vez que você vai fazer uma matrícula na escola, conversar com o reitor da universidade. Você vai lá na secretaria da faculdade e faz a sua inscrição lá. É? Então, você não tem essa necessidade de estar... Agora, você tem, por isso que você tem os mensageiros, aqueles espíritos que fazem a intermediação. Né? Mas Cristo está sempre... Por isso que Cristo nunca foi embora, essa ideia de que Jesus vai voltar... Ele poderia voltar se ele tivesse ido embora, mas ele não foi. Então como é que ele vai voltar? Ele está aqui, está acompanhando o nosso desenvolvimento, né? Está trabalhando para que a gente consiga se desenvolver, sair dessa situação. Nós temos que sair, está terminando o período de provas e expiações, como nós vamos ver aqui. Aquele que não conseguir atingir a média suficiente vai ter que ser reprovado dessa vez. Né? Vai separar o joio do trigo. Quem é o joio? O joio é aquele espírito que ainda não conseguiu atingir aquele mínimo de evolução espiritual necessária para permanecer aqui, nessa nova fase do planeta Terra. Perceberam que vai passar, então, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, o planeta, vocês perceberam? Então, o planeta também vai evoluindo, tudo evolui. Então, a Terra já foi um planeta primitivo, no seu começo, quando existiam os dinossauros aqui, aquela fase toda de preparação para pôr o homem. O homem só está aqui, né, o rei nominal só está no planeta Terra, que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. O planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. O homem está aqui há 3 milhões de anos. Chegou ontem. Estava sendo preparado o cenário para poder receber o espírito no reino nominal para fazer a evolução. E nós já saímos do mundo primitivo, entramos no mundo de provas e expiações, então o planeta se transformou. Agora vamos indo para o mundo de regeneração. Então o planeta vai se modificando. Como que o planeta se modificou? Nossa, o planeta se modificou. Existia a Pangeia, foi dividido em continentes, aconteceu o diabo aqui já. Né? Subiu, teve os Andes, os Alpes, o oceano. Naquela época tinha vulcão para tudo quanto é lado, terremoto, agora já foi abrandando. Então, o planeta também vai evoluindo. Perceberam isso? O planeta também vai evoluindo. Nos mundos intermediários, que é o nosso caso agora, nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, que é o que a gente está vendo, não é isso no dia a dia? O bem e o mal se misturam, nós estamos misturados. Eu já falei para vocês aqui, nós somos todos iguais perante a lei. Todos temos os mesmos direitos, nós não somos todos iguais. Tem aqueles que estão mais evoluídos, menos evoluídos, uns mais evoluídos moralmente do que outros, outros mais evoluídos intelectualmente e assim por diante. Então nós não somos todos iguais. Por isso que aqui, nos mundos intermediários, o bem e o mal, vamos chamar, o bem é o indivíduo mais evoluído só. O mal é o indivíduo ainda ignorante das leis. É isso que é o bem e o mal.
Então, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro. Quando predomina o mal, então, no mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra, predomina o mal. Então, nós não podemos estranhar os acontecimentos do planeta, pois se aqui predomina o mal, por isso que é um planeta de provas e expiações, o que nós estamos assistindo no planeta é o que era esperado de acontecer. Por isso, então, vocês têm que entender, aqueles espíritos que já conseguiram um grau de evolução para passar para uma outra fase, quando desencarna aqui, quando morre aqui, vai reencarnar num outro planeta, adequado para o grau evolutivo que ele está. Ele não é obrigado a ficar aqui. Por quê? Porque o planeta Terra, então, usando essa comparação que nós usamos com a escola, então nós dizemos assim, os mundos primitivos são salas de primeiro ano, o mundo de provas e expiações, sala de segundo ano, regeneração terceiro, ditosos quarto, angelicais quinto ano. Então, o que acontece? Quando o indivíduo termina o segundo ano, e o planeta, a sala de aula ainda é do segundo ano, e ele já fez todas as matérias, ele desencarna aqui e reencarna num planeta do terceiro ano que está começando. Então tem que ter lugares que estão começando, que estão aqui, aqui, para você encaixar naquele que é adequado para o seu desenvolvimento espiritual. Então existem bilhões de planetas, vários mundos primitivos, em várias fases, uns começando ainda, outros já terminando a fase de mundo primitivo, começando provas e expiações, e assim por diante, todos eles, entenderam? Não é estanque, Deus continua criando, nós sabemos disso, todo dia tem nascimento de estrelas, e portanto de planetas, e tem planetas e estrelas morrendo, desaparecendo, galáxias desaparecendo, galáxias começando. Então isso é um contínuo, Deus não parou, porque naquela ideia, né, da Gênese, do Velho Testamento, que no primeiro dia fez isso, e depois descansou, dá a impressão que parou tudo. Mas não é, isso não é a realidade. Deus continua criando. Então, nós temos, por isso que a evolução espiritual, ela não tem fim, ela continua. Nós não temos aqui o reino mineral. Se nós dissermos que nós, como princípio inteligente, já passamos no reino mineral, vegetal, animal, para estar no reino nominal, então todos esses reinos atrás da gente, uma hora vão ter que evoluir. Perceberam? Então é lógico que não vai ser nesse planeta. O princípio inteligente que hoje ocupa o reino mineral aqui no nosso planeta, não vai poder fazer o reino hominal aqui também, não vai dar. Entendeu? Mas não tem importância. Quando ele estiver formado, pronto, vai ter milhões de lugares para escolher aonde vai. Vocês estão entendendo isso? Está dando para compreender? Ô Mário, e aquela data limite de Chico Xavier? Então, a data limite é uma outra conversa, tem a ver com essa mudança que nós estamos de provas e expiações para regeneração, quando vai separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo significa o quê? Separar o joio do trigo. Os alunos repetentes vão ter que ir para um outro lugar. É esse que é o... Próximo, tá? Tá, então. É isso que significa.